Oi, bem-vindos finalmente ao vídeo sobre Hatsu no sistema. Nesse vídeo eu explico passo a passo de como criar o seu próprio Hatsu em Hunter x Nem RPG. Eu vi tanto no Discord ou aqui nos comentários que muitas pessoas estavam tendo dificuldades na criação de Hatsu. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Bom, como vocês viram aí na intro, hoje eu vou ajudar e ensinar vocês a criar o Hatsu de vocês no sistema Hunter x Nem RPG. A gente tá aqui na versão 0.8.5, mas quando esse vídeo sair, creio eu que já vai ser a versão 0.8.6. Mas não tem problema porque não vai mudar muita coisa, praticamente nada, relacionado ao Hatsu de uma versão para outra. A gente vai vir aqui no sumário para facilitar um pouco as coisas e vai vir aqui em criação de Hatsu. Assim que vocês clicarem em criação de Hatsu, vocês vão chegar nessa página aqui que explica um pouco como que funciona o Hatsu no sistema. A gente tem a forma de aprendizado natural, onde você aprende uma habilidade de Hatsu a cada nível ímpar. Nível 1, nível 3, nível 5, nível 7, nível 9. Sempre que você aprende uma habilidade de Hatsu, naturalmente ela é no nível ímpar. As habilidades de Hatsu elas são divididas em níveis de poder, e aqui a gente usa as categorias. A gente tem a categoria base, a categoria intermediária, a categoria complexa e a categoria arcana. Existem maneiras de aprender o Hatsu dentro da própria mesa. Não necessariamente precisa ser naturalmente a cada nível ímpar. O mestre pode sim fazer um arco de treinamento, um arco onde vocês têm um professor que ensina para vocês não só Hatsu, mas várias técnicas de Nen. Tudo pode ser feito de outra maneira além do aprendizado natural. A categoria da sua habilidade Hatsu vai depender do nível que você estava quando você aprendeu ela. A categoria base abrange os níveis 1 e 3, ou seja, dos níveis 1 ao 3, sempre que vocês aprenderem uma habilidade, ela vai ser categoria base. Dos níveis 4 ao 7, sempre que vocês aprenderem uma habilidade, ela vai ser categoria intermediária. Do nível 8 ao 11, sempre que vocês aprenderem uma habilidade, ela vai ser complexa. E os níveis 12, 13 e 15, arcana. Para vocês ativarem a habilidade de Hatsu, usarem ela, vocês precisam fazer um teste de controle de Nen, onde a DT é definida pela categoria da sua habilidade que você está usando. Por exemplo, as habilidades de categoria base vão ter uma DT 10, intermediária vão ter uma DT 12, complexa 15 e arcana 20. E último ponto, antes da gente ir para os custos, você não necessariamente precisa fazer uma habilidade do seu tipo de Hatsu principal. Por exemplo, você pode ser um intensificador e fazer uma habilidade de manipulação. Somente o custo será maior. Para você usar uma habilidade que não é a sua principal, uma habilidade onde a sua afinidade não é 100%, o custo dessa habilidade vai ser bem maior do que uma habilidade 100%. E os custos estão logo abaixo aqui. Os custos são divididos por tipo de ratos. Essa página é dedicada aos intensificadores, reforço, é onde mostra cada custo de cada categoria para cada tipo. Por exemplo, a habilidade de intensificação para um intensificador, já que a gente está na página dos intensificadores, ela vai custar 2 a 5 base, 6 a 10 intermediária e por aí vai. Caso você seja um intensificador, mas queira fazer uma habilidade de transmutação, você tem 80% de afinidade. Então os custos eles vão ser um pouquinho maior. Por exemplo, intensificação é 2 a 5, mas transmutação já é 4 a 9. Então os custos eles vão aumentando quanto mais a sua afinidade é baixa. Afinidade de 60%, os custos vão ser de 6 a 12, 13 a 20. Cada tipo ele tem sua página aqui explicando os custos certinho. A gente chega então ao guia de criação, onde ele vai te ensinar passo a passo a como imaginar, como pensar na sua habilidade de Hatsu e a como balancear e usar ela dentro da mesa. No sistema de criação a gente tem um processo de 5 passos para tentar auxiliar você a criar a sua habilidade. A gente tem o primeiro passo, que é a conceitualização. Você vai pensar nos valores do seu personagem, no que ele gosta, no que ele não gosta, na personalidade dele, nos objetivos dele. Tudo isso pode te ajudar a pensar em uma habilidade que faça sentido com o seu personagem. Geralmente,
o que eu gosto de fazer é pensar num personagem que eu gosto, não necessariamente de Hunter x Hunter, pode ser vários personagens de animes diferentes, de filmes, de séries, tem muita coisa pra você pensar. E pensar na habilidade dele, em como você poderia traduzir e adaptar isso para o sistema de Hunter x Hunter. A gente tem um personagem aqui que eu gosto muito, que é o Shikamaru, e a habilidade principal dele é a manipulação das sombras. E ela pode ser facilmente adaptada para o sistema de Hunter x Hunter. Bom, o primeiro passo está feito. Eu quero algo que controle as sombras, que manipule as sombras. O segundo passo, a gente vai decidir qual tipo de Hatsu dessa habilidade que eu pensei. Eu pensei em sombra, controlar as sombras, uma habilidade praticamente igual a de Shikamaru. Então, na minha visão, na minha opinião, o tipo de Hatsu que mais se encaixa nesse tipo de habilidade é manipulação. Existem habilidades que podem precisar de mais de um tipo de Hatsu para funcionar. Isso você vai ter que pensar no que faz sentido e no que não faz para a habilidade que você pensou. O passo 3, a gente tem a definição do efeito. A gente vai definir o que a nossa habilidade vai fazer sem pensar mecanicamente ainda. A gente só vai pensar no que ela pode fazer. Obviamente, quando eu penso em Shikamaru e manipulação das sombras, eu penso em manipular as sombras do inimigo para deixar ele imóvel. Então, para mim, esse é o efeito que mais faz sentido com essa habilidade. Mas tem várias outras habilidades que podem ser feitas com manipulação de sombras. Com um efeito em mente, a gente vai pegar a categoria da nossa habilidade, que vai depender do nível que a gente estava quando a gente aprendeu ela. Eu vou dizer que o meu Shikamaru 2, ele aprendeu a habilidade no nível 10, então ele vai ter uma habilidade complexa. E para facilitar um pouco mais as coisas, deixar tudo mais simples, eu desenvolvi um site, uma ferramenta chamada Hunter X System. Ela vai ajudar vocês na criação de ficha no sistema Hunter X RPG. Ela pode automatizar e facilitar muito a vida de vocês na hora de uma criação de uma ficha no sistema. Essa ferramenta serve para automatizar e deixar tudo mais fácil e mais simples, para assim você poder focar mais no seu personagem, na lore dele, ou focar mais no RP. Quando esse vídeo sair, muito provavelmente Hunter X System já vai ter saído também para todo mundo. Eu tô fazendo os últimos testes com ela e ela tá quase na versão final. Mesmo se depois desse vídeo Hunter X System não ter saído, a criação ela é igual para uma ficha de PDF. Esse aqui é só mais para automatizar as coisas. Assim que você entrar no sistema, ele vai pedir conexão Google para você poder acessar as campanhas, mas não é isso que a gente quer fazer agora. Você vai clicar aqui em criar ficha, ele vai carregar uma ficha que eu estava fazendo os testes. Você vai vir aqui em cima, nova ficha, e vai abrir essa tela, onde você vai poder escolher o nome do seu personagem, o nível, a origem, a classe, os pontos de vida, os PA, a defesa, a resistência, muita coisa nesse começo aqui. Quando eu disse automatizar, ela serve muito bem para rolar testes também, essa ferramenta. Ela rola testes no sistema de perícias e de atributos, e não só. Por exemplo, eu quero rolar um teste de duelo com força, eu tenho 3d20 de força, eu tenho 5 de duelo, ele vai rolar 3d20, pegar o maior e somar no 5, como funcionam os testes. 17 mais 5, 22. Um outro exemplo de como essa ferramenta pode facilitar e automatizar a vida de vocês é na hora de calcular os PV e os PA do personagem de vocês. Eu sei que essa é uma parte um pouco chata, onde você tem que ficar calculando quanto que você ganha por nível de acordo com sua classe, com seu vigor, com seu carisma. Então essa ferramenta automatiza completamente isso. A única coisa que você tem que fazer é botar o seu vigor e o seu carisma, que ele irá calcular os seus PV e PA de acordo com seu nível e classe. Por exemplo, eu sou um Hunter duelista, nível 1, eu vou ter 24 de vida e 6 de pontos de aura. Assim que eu aumentar o nível aqui, ele vai aumentar a vida, de acordo com a classe. E sempre que eu for aumentando o nível, ele vai aumentando a vida cada vez mais. Bom, mas esse não é o foco de hoje. Hoje a gente quer focar na criação de Hatsu. A gente vai vir aqui em cima em NEM, e vai clicar, e vai selecionar o tipo principal de Hatsu do nosso personagem. O meu Shikamaru 2, ele é um manipulador. Eu acho que
é o que faz mais sentido para ele. Após isso, você vai scrollar um pouco para baixo. O layout pode ser um pouco diferente no celular, porque a tela é menor, mas é o mesmo passo a passo, são as mesmas coisas, só que o layout ele é mais otimizado para mobile. Você vai vir aqui embaixo, vai estar escrito Ratsus aqui, e você vai clicar em adicionar Ratsu. Aqui você pode rolar a perícia controle de Enem também. Assim que você adicionar o Ratsu, ele vai abrir essa tela, onde você vai poder escolher o tipo de Ratsu da habilidade, a categoria da habilidade, o PA, o alcance, duração, alvo e a execução. E a descrição da habilidade. Aqui você pode aumentar o campo da descrição e diminuir. O que a gente pensou pro Shikamaru foi manipulação das sombras. Categoria complexa, porque eu aprendi no nível 10. Então, complexa. E agora a gente vai ver os custos em PA de uma habilidade complexa de manipulação para um manipulador. Estamos aqui na página dos manipuladores. E uma habilidade complexa de manipulação para os manipuladores, ela vai custar entre 10 a 20. Eu geralmente escolho o custo da habilidade depois de estipular o efeito dela. Se eu ver que o efeito está um pouco mais forte, eu vou deixar um custo maior. Se eu ver que o efeito está um pouco mais fraco, eu vou deixar um custo menor. E lembrando também que a gente tem as restrições, onde você pode colocar ela na habilidade de vocês. E dependendo da restrição, o aumento em PA também pode aumentar. Mas quanto maior a restrição, mais forte também será a habilidade de vocês. A gente vai botar um alcance aqui básico de 10 metros. A duração eu vou colocar sustentada. E entre parênteses, 4 PA por rodada. O alvo eu vou colocar um alvo. Então a habilidade vai funcionar somente para uma criatura, um alvo. E a execução, ação, padrão. E agora a gente vai pensar no efeito e na descrição da habilidade. Bom, eu terminei aqui de escrever a habilidade de manipulação. A gente só tem que pensar em um nome para dar aqui. Eu escolhi sombra projetada, pensei rápido assim, talvez não tenha ficado tão bom. A habilidade ficou manipulação complexa, o custo 14 PA, alcance 10 metros, duração eu mudei de sustentada para instantânea, então não é mais sustentada. O alvo ainda continua 1 e a ação ainda continua padrão. E a habilidade funciona da seguinte maneira. O alvo manipula sua própria sombra para se esticar em até 10 metros. Ao encostar na sombra do alvo, ele terá que fazer um teste de vontade DT16. Caso falhe, o usuário deve rolar um D4 para saber o efeito. Se cair um no dado, o alvo fica paralisado por uma rodada. 2. O alvo deve se mover 12 metros na direção que o usuário desejar. 3. O alvo fica imóvel por uma rodada. E 4. Em seu próximo turno, o usuário tem total controle da ação padrão do alvo. E as restrições, foi uma restrição leve, vou botar aqui, ó, leve, que é o usuário não escolhe o efeito é escolhido aleatoriamente. Após isso, você pode deixar a habilidade fechadinha assim, para não ficar ocupando muito espaço. E quando você quiser usar ela, você só clica aqui e os PA vão ser diminuídos automaticamente da sua ficha. Ou seja, os 14 PA vão ser automaticamente diminuídos. Eu entendo que possa ser difícil pensar em uma habilidade de Ratsu, adaptar ela, pensar nos buffs, nos debuffs. Então é para isso que eu criei uma ferramenta no próprio Hunter X System que vai ajudar vocês com isso. Na homepage a gente tem o Hatsu Forge. Assim que você clicar nele, ele está em versão beta. Assim que você clicar nele, vai abrir essa páginazinha aqui, onde você vai poder escolher o tipo de NEM que você quer. Eu vou querer manipulação, a categoria, vou escolher intermediária, a gravidade da restrição, eu vou deixar em leve, e o tema que você quer. O tema é opcional, você não precisa colocar nenhum tema, mas eu vou colocar sombra, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Após isso, um IA irá gerar uma habilidade para vocês com o custo, a descrição da habilidade, os efeitos, as restrições, tudo. Mas um adendo aqui, bem importante, prestem bem atenção. A IA, ela pode e vai cometer erros de balanceamento.
ela não serve para vocês gerar a habilidade e já colocar na ficha de vocês. Ela serve para vocês terem uma ideia do que fazer. Antes de colocar essa habilidade que vai gerar aqui para vocês, vocês têm que falar com o mestre de vocês sobre o balanceamento. Lembrando que o mestre sempre tem a última palavra sobre a habilidade de vocês. Se ele acha que algo está muito desbalanceado, vocês conversam juntos para entrar em consenso para que a habilidade seja legal para os dois. Bom, dito isso, vamos forjar o Hatsu aqui. Ele vai carregar. Demora um pouquinho. E pronto. A gente tem a habilidade aqui com o custo, o nome da habilidade, a categoria, que é intermediária, o tipo, a execução, o alcance, o alvo e a duração, assim como na ficha. E aqui a gente tem a descrição da habilidade. O usuário emite sua aura para o chão, manipulando a sombra de um alvo em um alcance de até 12 metros. A sombra do alvo se torna tridimensional e pesada, agindo como tentáculos que se enrolam nas pernas e nos braços da vítima. O alvo sofre 2d8 de dano de impacto no momento inicial da ativação devido à pressão súbita. O alvo deve realizar um teste de resistência. Em caso de falha, ele fica sob condição imóvel e recebe a penalidade de -2 em teste de reflexo enquanto durar o efeito. Teste de resistência é teste de vontade, robustez, reflexos, esse tipo de coisa. O efeito de mobilização dura 2 rodadas. Se o alvo estiver em uma área de penumbra ou escuridão total, o dano aumenta para 4d8. Assim que a habilidade é gerada para vocês e vocês gostarem dela, vocês têm um botão aqui escrito ficha. Vocês podem escolher a ficha que vocês querem adicionar essa habilidade. Eu vou escolher a ficha que a gente estava fazendo, que é essa aqui que eu não dei nome, novo personagem, confirmar. E agora vocês podem ir na ficha de vocês e a habilidade ela vai estar lá, aqui. Você só tem que escolher o tipo, que é manipulação, e pronto. A habilidade está aqui, com o custo certinho, e vocês podem fazer as alterações de balanceamento que o mestre pedir. E bom, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês de verdade a fazer o Hatsu de vocês, a pensar no Hatsu de vocês. E eu espero que vocês gostem da ferramenta, a TX System. Espero muito que ela possa ajudar vocês na criação de ficha e na criação de Hatsu. Bom, no mais é isso. Eu vejo vocês numa próxima.